também nós temos uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial. A primeira corrente defende que é possível. Defende que é possível, até porque o contrato de experiência, embora realmente ele esteja previsto na CLT, ele está previsto no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C da CLT, e em tese a CLT não é aplicável aos empregados domésticos, todavia a CLT é o diploma aplicável subsidiariamente ao empregado doméstico, até por interpretação sistemático-teleológica. Então, há quem defenda que é possível, sim, a celebração de contrato de experiência envolvendo empregados domésticos. E só para frisar, qual é o prazo máximo de contrato de experiência? Prazo máximo de 90 dias, admitido uma única prorrogação dentro do prazo máximo de 90 dias. Segunda corrente. Há uma segunda corrente que entende que não é possível a celebração de um contrato de experiência envolvendo empregados domésticos. Mas por quê, professor? Vamos lá. Porque o contrato de experiência é uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado, contrato a termo. E se é um contrato a termo, tendo em vista o princípio da continuidade da relação de emprego, ele somente é admitido um contrato a termo nas hipóteses expressamente previstas em lei. E por ser uma regra de exceção, comporta uma interpretação restritiva, não sendo cabível, não sendo possível a aplicação de contrato de experiência aos empregados domésticos. E uma outra explicação até mais simples. Como o contrato de experiência ele está previsto na CLT e a CLT não é aplicável aos empregados domésticos, com base na linha A do artigo 7º da própria CLT, não seria cabível contrato de experiência envolvendo empregados domésticos. Portanto, meu querido telespectador, há essa grande dúvida. É possível ou não um contrato de experiência com empregados domésticos? E qual é esse risco? Se o empregado doméstico entrar com uma reclamação trabalhista e cair na vara de um juiz do trabalho que entenda que não é possível, ele vai considerar contrato de trabalho por prazo indeterminado e ele vai condenar no pagamento de todos os direitos trabalhistas daí referentes. Tudo bem? Com isso, nós terminamos esse bloco, pergunte ao professor e a gente vai para o terceiro e último bloco, que é o bloco X da questão. Como esses aspectos principais, aspectos polêmicos, aspectos controvertidos, caem nas provas de exames de ordens e concursos públicos. Vamos a ele. É isso aí, pessoal. Chegamos no último bloco, o bloco X da questão. Como esses principais aspectos, aspectos polêmicos, controvertidos, de empregados domésticos, eles caem nas provas. É o que a gente vai ver nesse terceiro e último bloco X da questão. Vamos lá? A primeira questão, uma questão que caiu no exame de ordem, na OAB CESP 2009.2. A respeito do empregado doméstico, assinale a opção correta. A opção correta. Vamos comentar alternativa por alternativa sobre esse importante tema. A alternativa A fala o seguinte: as normas de trabalho do empregado doméstico são regidas pela CLT. Essa alternativa ela está errada. Como nós vimos a explicação, tanto no primeiro bloco quanto no segundo bloco, o empregado doméstico ele não é regido pela CLT. Existem direitos trabalhistas na Constituição, parágrafo único do artigo 7º da Constituição, e os empregados domésticos são regidos por uma lei especial, que é a Lei 5859 de 1972. E mais, a própria CLT, no seu artigo 7º, a linha A, fala que ela não é aplicável aos empregados domésticos. Portanto, essa alternativa ela está errada no caso. Ok? Próxima alternativa. Próxima alternativa, o seguro-desemprego não se estende aos empregados domésticos. O seguro-desemprego não se estende aos empregados domésticos. Essa alternativa também ela está errada. Por que ela está errada? Vejam bem, como eu mencionei, se cair na prova, se o doméstico tem direito ao FGTS obrigatório, ele não tem direito. Como nós vimos, o acesso ao sistema
a inclusão no sistema do FGTS ela é facultativa por iniciativa do empregador e uma vez iniciado o recolhimento, torna-se irretratável. Muito bem. Só que o doméstico que for incluso no sistema do FGTS por iniciativa do empregador terá direito, por consequência, ao seguro-desemprego. Então, olha que interessante. De forma obrigatória, o doméstico ele não tem direito nem ao FGTS, nem ao seguro-desemprego. Todavia, aquele doméstico que foi incluso no sistema por iniciativa do empregador, ele terá direito ao seguro-desemprego, por exemplo, se ele for despedido sem justa causa. São 3 parcelas no valor de um salário mínimo, desde que ele comprove o vínculo de emprego doméstico nos últimos 24 meses por pelo menos 15 meses. Portanto, repetindo, para não ficar nenhuma dúvida, a inclusão no sistema ela é facultativa do FGTS e ao incluso no sistema, ele terá direito sim ao seguro-desemprego. Portanto, o seguro-desemprego poderá sim ser estendido aos empregados domésticos. Alternativa errada. Próxima alternativa. Um empregado que trabalhe em uma casa de cômodos para aluguel não pode ser considerado empregado doméstico em razão da configuração da atividade lucrativa do empregador. Esta é a alternativa correta. Como nós vimos no primeiro bloco, o tema do dia, e também isso foi falado no segundo bloco, pergunte ao professor, qual é o conceito de empregado doméstico? É toda pessoa física que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Ou seja, isso é muito importante, talvez é uma das informações mais importantes no estudo de empregado doméstico. E isso cai prova sim, prova sim. Os serviços domésticos não poderão ter finalidade lucrativa, nem de uma forma direta e nem de uma forma indireta. Portanto, nesse caso, esse empregado realmente ele não pode ser considerado empregado doméstico. Ok? Próxima alternativa, é obrigatório o pagamento do FGTS para os empregados domésticos. Esta alternativa, ela está errada. Por que a alternativa ela está errada? Ela está errada, como nós já falamos várias vezes, o FGTS como direito trabalhista obrigatório, os empregados domésticos não têm. Todavia, a inclusão no sistema ela é facultativa, por iniciativa do empregador, e uma vez iniciado o recolhimento, torna-se irretratável. Portanto, nesta questão, a alternativa correta, a alternativa C. Próxima questão. Próxima questão caiu no exame de ordem OAB-CESP 2009.2. Assinale a opção correta acerca da estabilidade provisória da empregada gestante. Vamos ver. E, diga-se de passagem, o comentário a gente vai fazer, como nós vimos, uma das importantes atualizações foi que hoje a empregada doméstica gestante faz jus a essa estabilidade provisória, também chamada pela doutrina de garantia no emprego. Vamos à questão. Questão A. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Alternativa A, esta é a correta. Ela é a correta, é isso aí mesmo. Quer dizer, se uma mulher gestante, durante o período que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela for despedida sem justa causa durante o período da estabilidade provisória ou garantia no emprego, ela tem direito a entrar com uma reclamação trabalhista e pleitear a reintegração forçada no ambiente de trabalho. Mas a reintegração, ela somente é possível se for durante o período da estabilidade. Se o juiz analisar esse período, depois de esgotado o período da estabilidade, o que o juiz deve fazer? O que a gente chama de conversão em indenização. Ou seja, converter o salário e demais direitos
que seriam devidos no período da estabilidade